Olá, seja bem-vindo. Eu sou João Vitor Diniz, aluno do curso de Redes de Computadores da Escola Gonzaga Mota. Estou cursando o segundo ano e estou fazendo essas videoaulas para mostrar um pouco sobre o Windows Server na versão 2008 R2, com o propósito de pôr em prática um pouco do conhecimento que eu adquiri na disciplina de Administração de Redes. Então, o que eu vou abordar nessas videoaulas? Vou falar um pouco sobre algumas configurações e alguns serviços dessa versão do Windows Server. E para não ficar algo muito entediante, não ficar um vídeo muito grande, eu vou dividir essas videoaulas por serviço, ou então por configuração, para ficar até mais específico, mais organizado, ficar um pouco melhor para quem está assistindo. Então, vamos começar. Aqui eu instalei na máquina virtual o Windows Server, certo? E nessa primeira videoaula vamos fazer algumas configurações rápidas e básicas necessárias para quem está começando o server agora. O server acabou de ser instalado, não tem praticamente nenhuma modificação aqui, está novinho em folha, digamos. E o que a gente vai mudar agora? Primeiramente, a gente vai começar com o IP. Como vocês sabem, vem por padrão um IP dinâmico, e isso não é interessante para um servidor, porque alguns serviços eles vão precisar do IP do servidor, e não é interessante que quando o servidor reinicie, ele modifique o IP. Assim vai dar alguns conflitos. Então a gente tem que determinar um IP fixo para esse servidor. Beleza. Como vocês podem notar, o Windows Server 2008 ele tem uma interface bem simples, também bastante parecida com as versões de desktop, bastante leitura. Detalhe que essa versão está em inglês. Caso o seu Windows Server esteja em inglês, fica mais fácil de acompanhar. Se tiver em português, mais fácil ainda, é a mesma coisa, não vai mudar nada. E então vamos ao que interessa, que é mudar o IP da máquina. A gente vem aqui no ícone de rede, vamos em Open Network and Sharing Center, que é abrir a central de compartilhamento de rede. Vamos em Change Adapter Settings, que é para mudar as alterações, as conexões do adaptador. Vamos nas propriedades. Aqui eu deixei desabilitado o IPv6, mas caso sua rede ela tenha o IPv6, ou então vocês estejam trabalhando com o IPv6, você pode deixar ativado, mas aqui como é uma rede só de teste, eu preferi desativar. Aqui eu vou deixar o IPv4, e é onde a gente vai fazer a modificação do IP. Vamos em propriedades, desmarcamos a opção de obter o IP automaticamente, e vamos para adquirir o seguinte IP. Beleza. O IP fica a critério de quem está fazendo a modificação, a critério de quem está configurando. E aí eu vou botar esse aqui só como exemplo mesmo. Aqui vai dar uma máscara de subrede equivalente ao IP, no caso classe C. O gateway padrão também fica de acordo com sua rede, né? O IP do gateway aqui eu vou botar só como um exemplo mesmo, como eu falei. Certo? Beleza. O IP do DNS vai ser o mesmo IP do servidor, porque esse mesmo servidor vai ser o servidor do DNS. Essa é uma vantagem muito interessante do Windows Server, porque ele é centralizado. É um mesmo servidor que vai prover vários serviços, DNS, DHCP, entre outros. Então a gente dá um OK aqui, fecha. Ele vai identificar a rede, e aí está identificando aqui. Depois que ele identifica, tá aqui, ele identificou, a gente já está separado, estamos em uma rede distinta. Beleza, agora a gente vai modificar o nome da nossa máquina para identificar que é um server, né? Até ficar um pouco mais organizado. Para modificar é bem simples, bem semelhante ao processo de um desktop. A gente vai no menu Start, né? Que é o menu iniciar, Computer, nas propriedades, Advanced System Settings, que é configurações avançadas do sistema. Vamos em Computer Name. Tomem cuidado com essa parte, porque tem o Computer Description, mas não é essa parte que estamos interessados, que é só uma descrição. A gente não quer modificar a descrição, só queremos mudar o nome. Aqui vem o nome padrão, mas como eu tinha feito algumas modificações, eu tinha mudado, deixei isso aqui só como exemplo, mas aí vai vir um nome misturado com números e caracteres, e aí vocês botam um nome que fique mais interessante para o servidor. Aqui é só um exemplo, vou botar Tutor Server, dá um OK. Aí ele vai falar que é necessário que reinicie o computador para aplicar essas mudanças. Então a gente vai reiniciar o computador, vai mudar o nome,
a gente já fez a modificação do IP e essas primeiras configurações básicas e bem fáceis já foram alteradas. Essa é a primeira videoaula, foi só uma videoaula introdutória, mas na próxima a gente já vai começar com o serviço mesmo. O próximo serviço abordado na próxima videoaula vai ser o DDS. Então até a próxima videoaula.